Olá, meus amores. Nessa página aqui do livro Apis de Língua Portuguesa do 5º ano, estar sendo trabalhada a primeira unidade, né, que é sobre poema, tá certo? Aí tem aqui, ó, nesta unidade tá dizendo que você vai aprender nessa unidade, ler, interpretar poemas, produzir poema, declarar poemas, tá certo? Tudo isso aqui vai acontecer nessa unidade, tá bom? E aqui tem as crianças, não é? Ó, eles estão aqui escrevendo céu, poema, estrela. Tá aqui essa outra criança aqui escrevendo poema. A menininha aqui também, ó, tem a palavra fantasia, sonho, mar, tá vendo? Essa é a cena que está aqui. Aí aqui nessa perguntinha tem: observe a cena e responda o que você acha que as crianças estão fazendo, não é? O que será que essas crianças estão fazendo? Uma das sugestões do livro é que essas crianças estão brincando com as palavras, não é? A gente vê crianças aí e tá vendo as palavras, ó, a palavra saindo do papel, né? Mar, sonho, fantasia, céu, poema, estrela. Então essas crianças estão brincando com as palavras, tá? Você já tentou brincar com palavras? Como foi? Tá? Isso é uma resposta pessoal. Já brincaram com palavras? Já trocaram letrinhas das palavras e formaram novas palavras? Já brincaram com as palavras de jogo da memória, algo do tipo? Joguinho da forca, né? Tem várias maneiras da gente brincar com as palavras, tá? Como é que você brinca com a palavra, se você já brincou? E aqui tem: você já leu algum texto que brinca com palavras? Qual? Isso são respostas pessoais, tá? Nós podemos ver um texto que brinca muito com palavra, são os poemas, né? Coloca as palavras que rimam, né? Então, assim, existem vários textos que brincam com as palavras. Escreve as palavras de uma maneira diferente, né? Às vezes coloca a palavra num sentido diferente, tá bom? Isso são respostas pessoais. Aí aqui na página 16 tem o poema, né? A leitura de um poema, tá? E tem esse poema aqui, tem um desenho e tem o voo. Voo é o nome do poema, o título aqui, ó, tá vendo? Voo. E esse poema, ele está brincando com as palavras, olha só. Aquilo que a gente estava falando. A palavra voa tem um V aqui em forma de uma ave voando, não é? Olha, voa, voa, passarinho, voa, voa para o seu ninho. Antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, antes que vire onda. Olha as ondinhas aqui, ó. Depois tem, ó. Antes que a noite chegue enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu. Olha as estrelinhas. Antes que os grilos cantem, formando um grande coral. Antes que as formiguinhas se espalhem no quintal. Olha aqui, ó. Antes que a dona aranha se enrole em sua teia, antes que a lua nova se transforme em lua cheia. Olha só a forminha de lua, tá? Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho, tá na hora de nanar. Sonha sonhos de outros voos, de lugares encantados, sonha sonhos cor de aurora, sonha sonhos de luar, tá? Esse poema é de Nai Ribeiro, Roda de Estrelinhas, tá? Ilustração de Elma. Olha só, isso aqui é o autor, né? A autora, né? Nai Ribeiro, ou Nia Ribeiro, né? Tá aqui uma pequena biografia dela, tá? Tá falando sobre a autora. E vamos para a página 18, tá? Onde tem a interpretação do texto. Na interpretação do texto, vamos ter atividade oral e escrita, tá? Segundo o livro. E aqui tem: uma das formas mais gostosas de saborear um poema é declamando seus versos. A gente já sabe que versos é cada frase do poema, tá bom? E estrofe é o conjunto desses versos, tá? Aí vem: ao declamar, percebemos a musicalidade e os efeitos que a combinação das palavras produz. Vamos organizar um jogral, declamar o poema em coro. Aguarde as instruções para a distribuição das vozes. Isso é feito na sala de aula, tá certo? A sua professora vai fazer com você na sala de aula. E o que é declamar? Declamar é recitar um poema em voz alta. Jogral
é a declamação de um poema em coro, alternando partes individuais e partes coletivas, em que se combinam várias vozes, tá? Então, quando você apenas recita um poema, você está declamando. Mas quando você está com mais de uma pessoa e além da declamação do poema, você fala uma parte, a pessoa fala a outra, aí outras partes vocês falam em conjunto, isso forma um jogral, tá certo? Você e os seus colegas gostaram de ler o poema dessa forma? Tá? Isso aí, quando for feito na sala de aula, você vai responder essa perguntinha aqui, se vocês gostaram ou não, tá bom? Na parte escrita temos, primeiro, agora que você já leu o poema, responda. Quantas estrofes ele tem? Olha só, esse poema tem 9 estrofes, tá? A gente sabe que estrofes são um conjunto de versos. E essas estrofes estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá certo? 9 estrofes. No segundo temos, relê as 2 primeiras estrofes. Voa, voa, passarinho, voa, voa pro seu ninho. Podemos dizer que essas estrofes contam o que o passarinho está fazendo, fazem um pedido ao passarinho ou dão uma ordem firme ao passarinho. Como já está aqui respondido, elas fazem um pedido ao passarinho. E qual é esse pedido? Para o passarinho voar, tá certo? Terceiro, a repetição da expressão antes que, no poema, pode dar a ideia de que o passarinho precisa ser muito rápido para escapar dos perigos da noite? Não. Antes que significa se apressar porque o tempo passa muito depressa? Não. Chegar ao ninho para dormir antes de a noite chegar? Sim, tá? Esse antes que significa, expressa isso, tá bom? Que o passarinho tem que chegar ao ninho para dormir antes da noite chegar, tá? Então, marcar um xizinho nesse terceiro quadrado. Copie um verso do poema que explica a escolha que você fez. Olha só as possibilidades, tá? Pode ser, no verso do poema, pode ser esse, ó. Antes que a noite chegue, tá na hora de naná. Olha, naná é dormir, né? Antes que o dia acabe. Então, você pode escolher uma dessas alternativas para responder, tá bom? E aqui temos linguagem e construção do texto, atividade oral e escrita. Observe os sinais após a última linha da estrofe. Olha, sinal usado na estrofe. Essa estrofe é antes que o dia acabe, antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe, antes que vire onda. Olha as ondinhas. Esse recurso visual está relacionado a que palavra dessa estrofe? Esse recurso aqui está lembrando o quê? Está lembrando onda, não é? Qual ideia ela expressa? Ela expressa a ideia de um mar ondulado, de um mar cheio de ondas, né? De um mar assanhado, tá bom? Então, está relacionado à palavra onda e expressa a ideia de mar ondulado, assanhado, tá? Nós vamos agora para a página 20 e a página 21, tá certo? Aí a letrinha B tem: observe os recursos apontados nestas outras estrofes, tá? Aí, sinal usado na letra A, na estrofe A. Antes que a noite chegue, enrolada no seu véu, antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu. O, sinal usado na estrofe A, de estrelinhas. Antes que os grilos cantem, formando um grande coral, antes que as formiguinhas se espalhem num quintal. Olha, sinal usado na estrofe B, tá? Essas vírgulas aqui. Antes que a dona aranha se enrole em sua teia, antes que a lua nova se transforme em lua cheia. Olha o sinalzinho, sinal usado na estrofe C, tá? Indique o que os recursos visuais estão expressando em cada estrofe. Na estrofe A, isso aqui é o sinalzinho está representando as estrelinhas, tá? Então, vocês coloquem aqui estrelas. Na estrofe B, está representando as formiguinhas, tá? Coloca aqui formigas. E na estrofe C, a lua cheia, tá?
Aqui, ó, esse círculozinho aqui representa a lua cheia. Então, coloquem estrelas, formigas, lua cheia. Além disso, há um recurso na escrita que foi empregado para representar visualmente o passarinho. Qual é ele? É o formato da letrinha V, tá? O formato da letrinha V está representando o passarinho. Terceiro, relia esses versos e observe os trechos em destaque. Antes que o sol se esconda, antes que o mar se assanhe. Marque um X nas frases que melhor expressam as ideias destacadas. Dão características de ser vivo para o sol e o mar. Indicam que o sol e o mar nada têm a ver com as pessoas. Sugerem que o sol e o mar são como seres humanos. Indicam que o sol e o mar dependem da vontade das pessoas. Então, as duas características são, tá? Que as frases que melhor expressam dão característica de ser vivo para o sol e o mar, né? Antes que o mar se esconda, quem se esconde é um ser vivo, né? O sol não é um ser vivo, mas a maneira dele se esconder é quando ele está se pondo, né? E antes que o mar se assanhe é com o quê? Com as ondas, né? O balançar das ondas, não é? O movimento das ondas, fazer o mar se assanhar. Mas quem se assanha de verdade é algo que está vivo, né? Então, sugere que o sol e o mar são como seres humanos. Então, esse quadradinho aqui e esse, tá bom? Página 21, temos o quarto quesito. Releia a estrofe. Antes que a noite chegue, enrolada no seu véu. Antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu. Há nessa estrofe um termo que é comparado a um ser vivo. Qual é ele? A noite, que chega enrolada em seu véu, tá? Quinto, releia a última estrofe, depois complete a frase. Sonha sonhos de outros voos, de lugares encantados, sonha sonhos, cor de aurora, sonha sonhos de luar. Letrinha A. O passarinho deve voltar ao ninho e dormir para sonhar, tá? Nesses versos, há sons que se repetem nas palavras, principalmente o S. Que efeito essa repetição traz para o poema? Explique. A repetição do som S pode dar a ideia de que as coisas estão se acalmando, como se o sono estivesse chegando, tá? Aí vem, sexto, foi dado o título Voo ao poema. Qual pode ter sido o motivo? Explique. Essa resposta é pessoal, mas o livro traz uma sugestão, tá? Foi dado esse título porque o voo é o assunto do poema. O passarinho tem de voar e chegar ao ninho antes de a noite cair, tá? É por isso que o título é voo. Voa, voa, passarinho, né? E o sétimo, descreva com base na leitura do poema como você imagina a chegada da noite, tá? Isso é uma resposta pessoal. Como é que você imaginou essa chegada da noite? É uma noite tranquila? É uma noite com o som dos passarinhos? Tá? Como será essa chegada da noite? Leia em voz alta o verso que melhor expressa o que você descreveu. Isso também é uma resposta pessoal, tá? Essa noite aqui, como é essa noite, aí você vai ler o som de um verso daqui do poema que representa essa descrição da noite que você escreveu, tá certo? Como esse verso aqui, ó. Antes que a noite chegue, enrolada no seu véu. Antes que as estrelinhas se espalhem pelo céu. Como é que essa noite está chegando? Descreva ela, tá bom?